falar um pouquinho das nossas emoções, não é isso? Vamos mostrar aqui o link também para o público do Facebook. Vem comigo ser feliz. Muito bem-vindos, né? Terceira e última noite dessa série, onde nós estamos falando do Liberte-se de tuas emoções, não é isso? Eu sou Margarete Bianchini, eu sou professora doutora, PhD na área de Business Administrations e fiz uma migração de carreira, olha só. Fiz uma migração de carreira para a área da saúde e juntei saberes, inclusive agora mesmo eu estava vendo aqui a recepção para os pais dos egressos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, instituição da qual eu tenho muito respeito e na qual eu fui professora da graduação e pós-graduação. Então eu estava assistindo a recepção e vendo infinitas possibilidades que hoje um aluno tem de se informar no campo das técnicas. Mas eu penso, e no campo das emoções? O quanto você já se desenvolveu ou não? E no primeiro episódio dessa série do Liberte-se de tuas emoções, nós trouxemos um pouquinho a relação das crenças, não é? Como é que as crenças se formam? Falamos um pouquinho de ansiedade, falamos um pouquinho de pânico, falamos de depressão, os sintomas, como que eles se diferem. Ontem à noite falamos o que é um sentimento, o que é uma emoção e como que ele traduz no ser humano, como que uma emoção se traduz num sentimento e como que funciona, né? Dentro do nosso mental aqui, dentro da nossa cacholinha e aqui no coração, como que funciona? Desculpa, já voltei. O Google adora entrar aqui, dá o oi da graça. Pronto, já botei assistente para correr. E eu estava explicando então que ontem a gente mostrava como que os axônios, os neurônios, as velocidades da informação dentro do cérebro, como que se processa essa bainha de mielina. Então, todo um componente neurofisiológico. Por que eu sei isso, né? Você vai falar, o que uma professora doutora PhD na área de business entende de bainha de mielina? E aí eu conto para vocês agora que eu faço uma graduação em terapias integrativas e complementares e tive muito tempo anatomia. Mas antes de eu fazer toda essa parte de administração, eu fiz um ano de curso de biomédicas. Então eu sou uma apaixonada pelo ser humano, pela neurociência, pela neurofisiologia, por todos esses aspectos. Então hoje eu chamei muito a atenção, olha, o primeiro e o segundo dia da palestra talvez você já tenha ouvido falar, mas aqui agora o que eu vou falar, eu tenho certeza que não. Por quê? Foi um estudo muito profundo que eu fiz quando eu fiz uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, que é uma área da psicologia que traz toda a informação de como se formam as crenças. E quando eu comecei a ministrar esta palestra, Consequências das Heranças Emocionais, muitas pessoas conseguiram se descobrir e conseguiram buscar ajuda. Porque sozinho, em determinadas fases da nossa vida, a gente não dá conta. Então, essa palestra, ela traz principalmente assim, olha, como é que as emoções nascem? Né? Como é que eu administro um sentimento? Emoção, né? Tristeza, alegria, raiva, mágoa, dores na alma, vazio, angústia, perturbações. Como que elas nascem? Elas nascem de crenças que são atribuídas na infância. E o que é crença? Todo mundo fala crença limitante, crença limitante, crença limitante.
A crença, ela vai corresponder aí ao segundo nível de pensamento que o indivíduo tem sobre si e sobre as pessoas do mundo, que são colocadas na cabecinha dele quando eles são pequenininhos. Não só pelo que eles experienciam, mas pelo reflexo e espelho da família. Então, quando eu tenho famílias que estão em desordem, e nesta pandemia nós tivemos muitas famílias em desordens, muitas separações, muito eu não aguento mais você, porque eu descobri que enquanto a gente vivia como irmãos, que a gente passava o dia trabalhando fora, chegava à noite só para ir lá, deitar, dormir, jantar, deitar, dormir, a gente levava a vida. A hora que eu tive que conviver com você, a coisa dificultou. E aí eu trago lá do meu inconsciente todos os mapas mentais de subconsciente registrado, então, as minhas crenças. Então, no decorrer da nossa vida, essas crenças, elas vão se formando por meio dos nossos aprendizados e por meio da nossa memória discursiva. Então, presta atenção, aquela criança que está lá na escola, ou no parquinho, na quadra, ou no jogo de futebol, não sei onde mais, e o amiguinho, que criança é cruel, né? Coloca um apelido nele. E apelidos, normalmente, não são coisas saudáveis. Normalmente pega-se o ponto fraco da pessoa e começa a chamá-lo por aquilo. Então, esta criança, de acordo com o meio familiar que ela vive, ela pode levar na esportiva, ela pode rir, ela pode, mesmo estando braba, ela pode relevar, mas ela também pode guardar aquele apelido e isto vai criar todo um probleminha na vida dela quando adulto. Então, existem as crenças que nós chamamos crenças disfuncionais. Essa questão que eu trouxe agora passa a ser, então, uma crença disfuncional. Mas as crenças, vamos chamar assim, o bloco de crenças disfuncionais, elas acabam se dividindo em 3 etapas. Nas crenças de desamparo, pensa lá na sua infância agora, tá? Nas crenças de desamor e nas crenças de desvalor. Põe, como é que é? Eu repito. 3 blocos. Crenças de desamparo, crenças de desamor e crenças de desvalor. Eu olho para cá e olho para cá porque eu estou aqui no YouTube, no nosso canal Margarete Bianchini, e estou aqui no Facebook Vem Comigo Ser Feliz Oficial. E seja bem-vindo, bem-vinda você que está aqui querendo aprender um pouquinho sobre emoções para poder se libertar, né, de algumas coisas mal trabalhadas. Vamos abrir esses 3 blocos? Crenças de desamparo. Eu gero adultos impotentes na vida, né? Não consigo lidar com frustrações, com dores, eu fico impotente quando eu tenho que tomar decisões. Vou falar só as crenças de desamparo. Eu sou uma pessoa frágil. O que é uma pessoa frágil? Não pode sofrer alguma coisa na vida que desmonta, entra em depressão profunda, fica acabado, não consegue enfrentar. Eu posso ficar vulnerável. Vulnerável o que é? Eu deixo de ter minhas opiniões próprias e passo a acompanhar a opinião dos outros para não me sentir isolado. Eu começo a ser uma pessoa carente, em excesso, e aqui vai um recado para as mulheres, né? As mulheres que amam demais e elas sofrem abusos morais do parceiro, da parceira, mas por carência elas não se libertam. Eu tô falando do bloco das crenças de desamparo, ok? Só pra gente guardar aqui didaticamente onde que eu estou nesta palestra e para você também ter um registro. A própria crença de desamparado, se sentir sozinho, desamparado, não tenho ninguém para conversar, não tenho ninguém para desabafar, e quando vai acontecer alguma coisa na minha vida, eu já sei que eu vou ter que enfrentar sozinho, porque eu sou um só. E ainda
o necessitado. Então, dentro desse bloco do desamparado, esse necessitado é aquela pessoa que precisa que o outro tome decisões na vida dela. Ela não sabe tomar decisão sozinha. Então, este primeiro bloco é o bloco do desamparo. Uma crença limitante forte. Nós temos muitas crenças, tá? Eu estou trazendo aqui as crenças relacionadas especificamente de um estudo que eu fiz em algumas famílias, onde nós diagnosticamos nas crianças e posteriormente a adolescência, como veio apresentar-se o comportamento dessas crianças baseados nisso que eu estou contando para vocês, nessas crenças. Muito bem. Vou pedir, se você estiver achando interessante o assunto, dá uma compartilhada aí, vamos divulgar para o pessoal que ainda dá tempo de chegar, né? E aqui para o pessoal do YouTube, dá um likezinho. Bom, crença de desamor. Então, outro bloco. O que vem a ser? Quando a pessoa começa a se sentir indesejável. É o famoso queima-rodinha, né? Ele chega ali na rodinha, todo mundo vai embora. Não fica ninguém ali. Opa, parece que eu não estou agradando. Incapaz de ser gostado. Vamos chamar, é uma segunda subcrença. Obrigada, gente, da crença de desamor. Então, não me sinto possível de ser amado. E aí a pessoa se atribui, ela se olha no espelho, ela só consegue enxergar o que há de errado e de feio. Ela é incapaz de atribuir-se um elogio. Então, incapaz de ser gostado, incapaz de ser amado, não se sente merecedora de ser amado de jeito nenhum, né? Não se sente uma pessoa atrativa, se sente rejeitada, então ela cria no campo mental dela situações que ela entra nos grupos e ela mesma, por ser chata, porque normalmente a pessoa começa a criar motivos para que ninguém queira manter amizade com ela. Olha que coisa, né? Se sente abandonada pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelos irmãos, pelos cunhados, pelo cachorro, né? Começa a se sentir com tudo isso muito sozinha. Então, este é o bloco das crenças diagnosticadas na infância de desamor. Agora nós vamos colocar a crença de desvalor, é um outro bloco, né? Na crença de desvalor, a pessoa se sente incapaz. Ela não se sente capaz de começar e terminar um curso, ela não se sente capaz de ser promovida no seu trabalho, ela não se sente capaz de construir uma família, ela não se sente capaz de nada, fazer uma viagem sozinha, até coisas mais simples, né? Ela se sente uma pessoa inadequada, então ela recebe convites para sair para a vida social, mas ela não se sente feliz dentro daqueles grupos sociais porque ela se sente inadequada. Ela se sente ineficiente, então aquela pessoa que sabe que não vai dar conta das entregas, seja no campo profissional, seja no campo emocional. Se sente uma pessoa falha, se sente uma pessoa defeituosa emocionalmente, né? É comum escutar verbalizações dizendo, puxa, meu dedo é podre, as mulheres, né? Meu dedo é podre, eu só acho o cara casado, canalha, cafajeste, que não quer assumir um relacionamento. E aí a gente entra em outros campos, falando da lei da atração, mas vamos ficar aqui no técnico científico. Também ela acaba se sentindo sempre enganada. É uma síndrome de perseguição, né? Ela acha que as pessoas estão sempre a fim de prejudicá-la, como se ela fosse o centro das atenções do universo. E ninguém tem tanto tempo assim para ficar perseguindo o outro, né? Se sente fracassada e se sente sem valor. Então são 3 blocos: desamparo, desamor e desvalor.
Então, essas crenças disfuncionais, você pode estar pensando, né? Tá bom, mas tem cura? Tem, tem. Nós temos a psicologia na área da terapia cognitivo-comportamental, onde ela vai dessecar cada crença dessa e vai te fazer enxergar uma nova forma de ser perceptivo em relação às suas crenças. Nós temos tratamentos paralelos com ervas medicinais, onde vai ajudar a expandir a sua consciência e trazer a verdade à sua tona. E aí você precisa também de um tratamento à parte. E agora eu vou falar um pouquinho das associações, né? Então eu vou contar para você que tipo a família e os esquemas associados que as pessoas, quando crescem, acabam tendo comportamentalmente, emocionalmente, por conta desta família. Então aquela família, vamos mentalizar agora, me acompanha, vem comigo, vamos mentalizar tipos familiares, ok? Então aquela família que é uma família desligada, é uma família rejeitadora, é uma família solitária, é uma família explosiva e é uma família imprevisível. Ok? Muitas informações, mas os vídeos ficam aqui gravados para vocês depois voltarem e anotar se quiser aprender, né? Que esquema traz para as pessoas quando grandes? Deixa eu só colocar a bateria aqui, que agora que eu vi, tá baixinho. Nós vamos trazer nas crianças e adolescentes, e consequentemente os adultos, se não se curarem, se tratarem, buscarem a cura, nós vamos ter pessoas que se sentem abandonadas. E quando eu me sinto abandonada pelo pai ou pela minha mãe, eu vou refletir isso no meu presente, no meu universo, e eu acabo transpondo isso para todas as pessoas. Eu acho que todos me abandonam. Os meus amigos, os meus vizinhos, que eu não tenho ninguém, aquela síndrome forte de solidão. Instabilidade, são pessoas que têm oscilações de humor, né? Então tem dias que ela fala com você, tá tudo bem, ela é um amor de pessoa. Ela conversa, ela traz informações, ela tem diálogos, ela consegue conversar, né? Consegue desenvolver uma conversa. Porém, tem dias que você não entende porque que a pessoa está daquele jeito. Então, uma instabilidade que ela tem na alma dela e transparece isso no dia a dia dela. Privação emocional. Então, é a pessoa que se relaciona sem se envolver. Chega a ser até psicótico, porque são pessoas cruéis, não tem emoção, não passa emoção ali. São pessoas que têm muita vergonha, são avergonhadas, são acanhadas, não acham que merecem um lugar de destaque, não acham que pode ir lá e fazer uma palestra, não pode ir lá, acham que não pode ir lá e passar numa entrevista de emprego. São pessoas que ainda preferem viver em isolamento e alienação. Então, olha que ruim, né? Tudo isso por conta dessa origem familiar. Vamos mudar de família? Tem alguém aí ou eu tô sozinha? Tem alguém aí ou eu tô sozinha? Dá coração pra mim. Dá um likezinho aí pra mim. Bom, vamos falar outra família. Uma família tipicamente emaranhada, aquela família confusa, né? Que abala a confiança da criança. Que é super protetora da criança. Não consegue fazer um reforço para a criança ter um bom desempenho, competente, fora da família, né? Protege, então a criança chora, faz as manhas, a mamãe dá tudo. Ela se liga aquela criança com força total, não deixando a criança se desenvolver emocionalmente, é o famoso levantar e cair, né? Só consegue dar os primeiros passos quem conseguiu cair um dia. Então, que esquemas essa criança acaba tendo, né? De dependência emocional,
de incompetência, ela se sente sempre incompetência. Ela acha que ela não pode e não consegue fazer nada. É uma criança que se sente fracassada. É uma criança que tem um subdesenvolvimento dentro do seu autoconhecimento. Ela se evita. Ela não quer se autoconhecer. E é uma criança muito vulnerável. Então, vai ser uma criança que ela vai acompanhar os grupos que a acolherem, que não necessariamente serão os melhores grupos, se é que você me entende. Então, mamãe, principalmente, que protege muito as crianças. Ai, não deixe aí. Ai, não come isso. Ai, precisa da blusinha. Ai, não faz aquilo. Ai, não leva isso na boca. É isso que você vai ter como filho quando ele crescer. Uma pessoa fracassada. Pode me xingar, não ligo. Estou aqui passando conhecimento. Família de origem tipicamente permissiva, né? Excesso de indulgência, falta de superioridade ao invés de confrontar, disciplina e limites apropriados, né? Em relação a quê? Assumir responsabilidades, cooperar de maneira recíproca e estabelecer metas. Então, essa família, ela é bem complicadinha. O que ela gera na criança, né? Ela gera, quando ela consegue confrontar com a criança e contar para ela, você tem responsabilidades que você tem que assumir, e aí começa desde, vai levar o lixinho para a mamãe na lixeira, arruma a sua caminha, arruma o seu quarto, guarda os seus brinquedos, tá na hora da sua tarefa. Tem regras numa casa, tem horário para comer, tem horário para brincar, tem horário para estudar, tem horário para dormir. A criança não deve acompanhar o horário dos pais. A criança tem que dormir cedo. Ela tem que ter as regras pessoais. Por quê? Porque lá quando adulto, conta uma novidade. A vida é cheia de regras. Vai para o corporativo, tem códigos de conduta, códigos de comunicação. Então, esta criança, aonde houve excesso de indulgência na família dela, onde não houve um confronto para mostrar as responsabilidades, e sim aquela superioridade, ela vai ter problemas com merecimento, porque ela vai achar que se joga no chão porque é assim que ela consegue as coisas. Ela vai ter problemas de autocontrole, são crianças que não conseguem ter autocontrole, porque do mesmo jeito que a gente tem raiva, as crianças também têm. E a gente tem que entender que raiva é um sentimento e que faz parte da gente, e que ele passa por nós, e que tá tudo bem com isso, ok? Não é pecado ter raiva, é pecado guardar essa raiva, é pecado ficar maquiavélico, é pecado criar perseguições sobre os outros porque eu estou com raiva. E são crianças que têm uma auto-indisciplina, por definição, tanto com ela, com as coisas dela, quanto com as coisas dos outros. Então, eu vivo na sociedade e dentro da sociedade eu tenho regras, já dizia a filosofia. Você traz todos os ensinamentos, onde você aprende a sua ética, onde você aprende o seu respeito, a respeitar-se e respeitar ao próximo, e diga-se de passagem, esse quesito respeitar-se está um pouco furado, e se eu não me respeito, eu não respeito o outro. Eu não respeito o horário do outro, eu não respeito a agenda do outro, eu não respeito o sentimento que o outro está tendo. Eu só vou passando por cima, porque o egoísmo começa a imperar. É o ego que está falando mais alto, e aqui no meu tratamento isso se chama terceiro chakra desequilibrado, Chi chakra, medicina ayurvédica. Mas vamos voltar para o ambiente da família. Família de origem tipicamente baseada na aceitação condicional. O
que é isso? Onde as crianças precisam suprimir alguns aspectos que para elas são importantes de si mesma, a fim de obter amor, atenção e aprovação. Então há um jogo manipulativo de pais e filhos para que as crianças se sintam amadas, aprovadas e, o pior, inseridas. Então, o que é isso? É uma manipulação emocional. Então, pais que cobram perfeição do filho, você tem que ser medalha de ouro na natação, você tem que passar primeiro lugar nas públicas, na universidade pública, você tem que ser o primeiro na faixa preta, ou seja, você tem que ser sempre o melhor. Veja, uma situação é você estimular para que a criança melhore o seu desempenho. Outra coisa é você torturá-la com ameaças para que ela realmente esteja sempre em primeiro lugar. Por quê? O esquema que vai associar a esta criança é o quê? A criança vai ter um alto sacrifício, ela vai começar a se sacrificar-se para conseguir atender à aprovação, à obtenção do amor e à atenção. Ela vai ter uma necessidade de o tempo inteiro ficar buscando reconhecimento. O tempo inteiro ela precisa que alguém diga para ela: parabéns, olha, muito bem, nossa, você foi bem, você acertou. Então, cuidado, estimule os seus filhos dentro dos limites deles. E aí esse é o seu desafio. Até onde ele pode ir? Até onde ela pode ir? Nós temos limites, eu tenho limites, você tem limites, o outro tem limite, todo mundo tem limite. Um outro ambiente da família, né? Família de origem tipicamente severa, exigente e às vezes punitiva. Que tipo de criança você vai criar? Crianças extremamente negativistas, porque ela acha que vai dar tudo errado, que ela não serve para nada, que ela não aprende nada, que ela não consegue nada. Ó vida, ó céus, ó azar. Crianças extremamente pessimistas, padrões inflexíveis, uma autocrítica exagerada, e ela mesma vai criar um caráter punitivo. É aquele tipo de pessoa que pega o chicotinho e tá. Eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa irmã, eu não sou uma boa filha, eu não sou um bom profissional. Nada é bom. Então, cuidado, pais, com muita severidade. Não estou falando para passar a mão na cabeça, não. Na vida tem que ter equilíbrio, ok? Então, entenda o seguinte. Esses ambientes familiares, eles necessitam, primeira coisa, é ser alicerçados em amor. Esquece as crianças. Antes dos filhos chegarem, um casamento, para ele dar certo, você tem que comer muitos quilos de sal para você conseguir passar os 5 anos, os 7 anos, os 10 anos. Se o casal não tem objetivos comuns, você já tem um problema. Porque o marido vai para cá, a esposa vai para cá. E eles vão assim. Com objetivos comuns, eles vão assim, né? Mais fácil. Se o casal tem nível cultural muito diferente, um ou outro sempre vai se sentir menosprezado. Vai se sentir por baixo. E isso vai impactar no bem-estar do casal. Diferenças socioeconômicas também. O último, vocês vão achar um absurdo, mas o último indicador de um bom relacionamento são os bairros. Dificilmente um casamento sobrevive com alguém de Zona Sul e alguém de Zona Leste. Porque a cultura é diferente. Aqui não está tendo nenhum julgamento, tampouco preconceito, ok?
Estou falando que estatisticamente a ciência vem demonstrando pra gente. Muito bem. Com todas essas dificuldades, esses desafios, crenças religiosas também impactam, né? Não adianta eu ser um bandista e casar com um evangélico, não vai rolar. Não adianta eu ser kardecista e casar com um católico, não vai dar certo. Não adianta eu ser do candomblé e pegar um muçulmano, não rola, gente. Tem que ser parzinho, né? É macumbeira? Você leva a vela, ou o cara leva lá as guias. É kardecista? Um leva o evangelho, outro leva o copo com água. São os evangélicos. Um carrega a Bíblia, o outro carrega o véu. Para facilitar, né? Claro, tem um monte de gente com religiões diferentes casadas. Mas a questão é, quando nasce o filho, você vai levar para onde? O muçulmano ou o candomblé? Percebe? Então a gente tem que pensar antes de se unir a alguém. O que essa pessoa vai vir fazer na minha vida? Eu agrego valor para ela, ela agrega valor para mim? Pronto. A nossa relação está baseada no respeito? A nossa relação está baseada no amor? Ok. Agora sim dá para ver os filhos. Porque não é fácil, gente. As crianças hoje vêm com um chip, vêm com um DNA de uma energia tal que se os pais não conseguirem se entender para criar juntos os filhos, a mãe surta, porque não aguenta. Tem que ter o mesmo alinhamento. O que eu quero dizer? Uma relação, uma família precisa ter diálogo. Muito diálogo, muito diálogo. Então, meus queridos, minhas queridas, era isso que eu tinha para contar para você. Eu espero que você tenha curtido esses 3 dias de palestra, tenha curtido e aprendido um pouquinho aí sobre as suas emoções. Eu deixei um link para você de um curso. Esse curso é só para mulheres, chama-se Liberte-se das Tuas Emoções, tá? 10 parcelas de R$30 no cartão de crédito. Um curso com mais de 25 vídeos. Um curso onde você vai limpar suas crenças, vai entender o que são os canais acarrácicos, vai entender como é que você vai se desenvolver, vai desenvolver o seu eu com exercícios práticos. Vai ganhar um bônus, que é um livro de ervas com 6 compostos para você conseguir ter relacionamentos melhores. E vai ter uma visão, né, do que é ser solteira, casada, namorada, viúva e divorciada. O link tá aí. Eu estou à disposição. Quem quiser falar comigo pode usar aí o WhatsApp, bom? E gratidão por sua presença. E se você continuar me seguindo, eu estarei fazendo vídeos aqui no YouTube, no Facebook e lá no Instagram. Vem comigo, ser feliz. Gratidão.